A gente nunca sabe quando um stalker vai entrar nas nossas vidas e até por conta disso eles são tão assustadores. E hoje eu vou contar algumas histórias pra vocês do Reddit justamente sobre stalkers. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Eu sei que vocês adoram esse tema, eu também sou apaixonada por stalker, catfish, todos esses temas assim que abordam terrores da vida real. E eu queria agradecer ao Fê, do Terror na Esquina, que ele que selecionou as histórias de hoje, porque parece que ele vai até o inferno pra buscar as piores histórias, piores no bom sentido, de terror real. Então, Fê, um beijo, querido. Que venham mais indicações suas, tá? Que eu adoro. Vamos então para a primeira história de hoje? Vamos. Eu tenho 24 anos e eu me casei com meu marido, que tem 28 anos, há mais ou menos 1 ano e meio. A primeira vez que eu vi ele, eu era caloura no ensino médio e ele era calouro na faculdade. Ele estava passeando com o cachorro dele num parque, quando de repente ele parou meu irmão para cumprimentar o meu irmão. E eu tava ali junto com ele. Por quê? O meu atual marido e o meu irmão, eles tinham estudado juntos no ensino médio. E foi naquele momento que eu fiquei fisgada. Nesse mesmo dia eu já procurei o Instagram dele e encontrei as redes sociais da família dele. Descobri até onde ele morava, porque o meu irmão falou pra gente ir acompanhando ele até em casa. E claro que eu fui junto. Quando eu cheguei em casa aquele dia, eu sabia exatamente o que eu queria. Só que eu tinha 14 anos e ele 18. Então eu precisava elaborar um plano. Eu descobri que o irmão mais novo dele era só 1 ano mais novo do que eu e que no ano seguinte ele ia entrar na minha escola. Nesse momento eu percebi que de qualquer forma eu tinha que fazer amizade com esse garoto. Quando ele entrasse, ele seria o calouro e eu já estaria no 2º ano. E foi o que eu fiz. Demorou até metade do meu 3º ano do ensino médio pra gente se tornar melhores amigos e ele começar a me convidar regularmente pra ir na casa dele. E foi aí que eu comecei a fazer amizade com a mãe do meu atual marido. E meu Deus, como ela adorava falar sobre ele. Foi através dela que eu descobri qual faculdade ele fazia, onde ele fazia. Fiquei sabendo das suas ex-namoradas, fiquei sabendo da sua comida favorita e quais comidas ele detestava. Descobri o que ele mais gostava e as coisas que mais irritavam ele. Eventualmente, quando as minhas visitas começaram a ficar mais frequentes, eu acabei conhecendo ele. Só que dessa vez, formalmente, de novo. Meu atual marido, que agora eu vou começar a chamar ele de E, pra vocês entenderem melhor, ele ia pra casa, geralmente, sexta e ia embora domingo, ou sábado e ia embora domingo. Nesses dias, eram os dias que eu usava minhas melhores roupas, que eu me arrumava mais pra ir na casa do meu amigo. E eu acabava brincando muito com o E. Com o tempo, eventualmente, a gente acabou se tornando amigo também. Agora um pouco de contexto sobre o E. O E tinha sido recordista na escola de um esporte muito específico que eu também praticava. E ali, durante metade de 1 ano específico, ele teve que voltar durante um tempo da faculdade, e ele começou a ajudar os atletas da minha escola com esse esporte específico, para ali arrecadar horas, né, para faculdade e tal, coisa normal, e eu fazia parte desses atletas. E foi assim que eu passei muito tempo junto com ele. Olha, eu amei cada segundo. Já éramos amigos antes, só que acabou que a gente se aproximou cada vez mais, porque a gente passava muito tempo juntos depois da escola. E às vezes ele até me levava em casa, já que a gente morava até aqui perto. Agora, a gente avança um pouco no tempo para quando eu tive que me mudar para Nova York por conta da minha faculdade. E, coincidentemente, o E se mudou também para Nova York junto comigo, porque ele tinha conseguido um emprego perto da minha faculdade. Olha que coincidência. Mentira, gente, coincidência nada. No momento que eu soube que ele conseguiu um emprego em Nova York, eu já fui correndo para me candidatar a uma vaga numa faculdade mais próxima possível de onde ele tinha conseguido esse emprego. Acabou que ali só tinha nós dois de amigos, assim, num estado completamente diferente. Então a gente acabou se aproximando cada vez mais. Nós começamos a namorar quando eu tava no meu 2º ano da faculdade. Quando eu me formei, ele me pediu em casamento e depois a gente se casou. Ele não sabe absolutamente nada sobre a nossa verdadeira história. Ele acha que
foi o destino que uniu a gente através do irmão mais novo dele. Ultimamente eu tenho até pensado se não é melhor eu contar toda a verdade pro E, ou então pro irmão dele, até porque a verdadeira razão de eu ter me aproximado tanto dele foi pra conhecer o E. E eu me sinto culpada toda vez que ele vai contar a nossa linda história de amor pra qualquer pessoa, em que ele fala que a gente se conhece há 7 anos, quando na verdade eu conheço ele há 10. Primeira atualização da história. Eu li um comentário específico falando que o melhor pra mim é eu não revelar a verdade pra ninguém, mas que o melhor pro E é eu ser sincera e contar toda a história. E eu decidi que essa pessoa tá certa. Eu vou contar pra ele na terça-feira, é o dia de folga dele, e ele precisa saber a pessoa que tá do lado dele. Atualização 6 de julho de 2023. Eu contei pra ele toda a verdade no dia 4 de julho. Depois que os fogos terminaram e a gente já tava no carro voltando pra casa, eu perguntei pra ele: não seria engraçado se a gente tivesse se conhecido antes da primeira vez que a gente se viu? Mas que na época a gente acabou não considerando um outro tão significativo assim. Ele se virou pra mim e disse: de jeitíssimo nenhum. Não existe um universo em que eu te conheceria e não te acharia significativa. Olha, aquela frase me atingiu bem no coração, porque eu já sabia que dali a alguns minutos ele ia perceber que ele estava redondamente errado. Mas eu não desisti, eu ia manter esse plano como eu tinha esquematizado. Eu falei com ele: então, amor, e se eu te disser que a gente já se conhecia? Antes de eu ser amiga do seu irmão e a gente ser apresentado por ele. Ele me olhou com uma cara como se eu fosse completamente louca. Então o que eu fiz foi parar o carro no acostamento, sacar o meu celular e mostrar pra ele o post que eu tinha feito aqui antes. Ele levou uns 8 minutos pra ler tudo. E depois que ele terminou, ele ficou um tempo parado, olhando pra frente, com uma cara de perplexo, assustado, confuso e alternando esses sentimentos. Eu comecei a disparar vários pedidos de desculpa, perdão, por favor, desculpa, eu não sabia o que eu tava fazendo, durante 15 minutos seguidos. Até que ele me mandou parar, e eu parei. Ele ficou uns 10 minutos chorando e soluçando desesperadamente, até que ele parou e perguntou pra mim o quanto do nosso relacionamento e o quanto da minha identidade tinha sido fabricada pra se encaixar nos gostos dele. Eu fui completamente honesta com ele, até porque nada da minha personalidade, nada do meu jeito, das minhas escolhas, tinha sido fabricado, a não ser a forma que a gente se conheceu. A única coisa que eu menti pra ver se ele gostava mais de mim foi falar que eu amava comida chinesa, sendo que, na verdade, eu detesto comida chinesa. Mas fora isso, o resto é tudo real. E apesar da minha amizade com o irmão dele ter sido construída por mais intenções mesmo, hoje em dia é uma das coisas mais genuínas que eu tenho. Ele só chorava e ele disse pra mim que não queria o divórcio, que na verdade ele só queria um tempo da gente separado, afastado, pra ele realmente digerir todas essas informações e entender tudo isso que eu tinha contado pra ele. Ele também me prometeu de que na sexta-feira eu ia sentar pra conversar com o irmão e com a mãe dele e contar tudo isso pra eles, até porque eles tinham o direito de saber toda a verdade, assim como ele. A gente seguiu o resto do caminho pra casa em completo silêncio. Quando a gente chegou em casa, ele chorou por uns 5 minutos, ele ficou bem mal mesmo. Aí depois disso ele levantou, fez a sua mala, arrumou suas coisas e disse que ficaria num hotel próximo ali por enquanto. Ele disse que ainda me ama muito, mas que ele não sabe como reagir ao fato de que todo o início do nosso relacionamento, o jeito que a gente se conheceu, foi tudo muito orquestrado. Resumindo, eu acho que contar foi um sucesso? Sinceramente, falando pra vocês aqui, eu não sei. Ontem à noite, antes de dormir, ele me mandou uma mensagem lá do hotel, me mandando boa noite e falou: eu te amo. Então, não sei, eu não acho que ele tá com tanta raiva assim de mim. Talvez ele só se sinta traído. Próxima atualização. Eu acordei hoje de manhã e eu descobri que o meu maridinho não apenas mentiu sobre ir pro hotel, mas também mentiu sobre não querer o divórcio. E eu descobri isso tudo por mensagem de texto. Ele foi pra casa da família dele.
e não pra porra de um hotel. Ele contou a história inteira pra eles, e eu tenho certeza que ele omitiu vários detalhes só pra me fazer parecer louca. A família inteira dele agora não quer falar comigo e tá todo mundo me achando, sabe o quê? Psicopata. Ele disse pra mim que mentiu que ia pra um hotel, porque se ele falasse que ia pra casa da família dele, eu ia tentar impedir. Ah, pelo amor de Deus, sinceramente, eu me sinto muito traída. Eu tentei ser uma boa esposa, mostrei pra ele quem eu sou de verdade e é dessa maneira que ele me trata. Não acredito que eu tive todo esse trabalho pra terminar assim. Ai, sério mesmo, eu acho que eu mereço, sabe? E olha, eu nem contei pra ele porque eu tava querendo ser altruísta não, tá? Eu contei porque eu acho que ele já tava desconfiando que talvez a gente tivesse se conhecido antes, porque eu descobri que ele tava guardando o meu celular antigo na gaveta dele. E o que tem nesse celular antigo, você me pergunta? Tinha print das redes sociais dele antes da gente se conhecer. Tinha algumas fotos ali dele que eu salvava. No meu aplicativo de bloco de notas tinha vários planos sobre o nosso futuro, coisas assim. Olha, mas sinceramente, eu acho que esse homem nunca me amou de verdade se ele não tem a capacidade de superar uma confissão honesta dessa que eu fiz pra ele. Mas é isso, gente. Foi isso que eu tinha pra contar. Talvez eu volte no futuro, quem sabe, quando eu arranjar um novo marido. E é o fim da primeira história. Gente, essa história, a gente já contou ela no Terror. E foi um episódio babilônico, tá? Assista. Eu vou deixar linkado esse episódio em algum lugar, porque tem várias outras histórias nesse nível. Só que eu tive que trazer essa história aqui, porque essa história alugou 300 triplex na minha cabeça. Eu passei dias pensando nessa história. Nossa. Sério mesmo. Eu passei dias pensando nessa história, porque eu tava assim, gente, essa história precisa ser falsa. Porque não é possível que existe uma pessoa tão... Claro que existem pessoas manipuladoras, mas é porque essa pessoa foi muito manipuladora. E o que me mata é que essa pessoa tentou manipular o Reddit, não só o marido dela. No final ali ela deu uma contornada, né? Porque ela chegou na primeira atualização falando assim, não, gente, eu acho que eu vou contar toda a verdade, porque, poxa, meu marido merece, é verdade, vocês falaram... Gente, no final ela falou que tava com medo de ser descoberta, por isso que ela contou. Gente, e ela falando, não, porque ele mudou a história... Com certeza, pra eu me passar de louca. Meu amor, não precisa ninguém mudar a história pra você se passar de louca. Já tava bem estranha, né? Já tava bem doidinha. Me conta, Vitor, se todo o nosso relacionamento for orquestrado assim, você continua comigo ou vai me achar completamente maluca? Vai pegar seu banquinho e sair de mansinho ou vai encarar doida? Não sei, a gente tem bastante tempo. Não sei se dá pra colocar na nossa situação. Porque tem bastante tempo. Já deu tempo pra você me conhecer. Eu acho que eu descobriria. É, né? Então, essa questão. Eu acho que esse homem ia descobrir de alguma maneira. Falou quanto tempo que eles ficaram? Eles estavam casados há 1 ano e meio. Há pouco tempo. Então, casados há 1 ano e meio. Mas eles namoraram. Eles começaram a namorar quando ela estava na faculdade. Ele pediu em casamento ela quando ela se formou. Então, eles devem estar há 5 anos juntos. Por aí. Eu acho tempo. Eu acho que eu teria esse sentimento de traição. De sentimento de que não conheço essa pessoa, né? Só que se foi só aquilo ali, porque aí eu ficaria me perguntando, será que ela stalkeia mais quem? O que não é verdade, né? Mas é muita frieza da parte dela fazer amizade com o irmão só pra se aproximar, sabe? Imagina você... Não, se põe no lugar do irmão agora, não necessariamente do marido. Mas tipo assim, nossa, eu tenho uma melhor amiga, eu sou muito próxima dela, a gente tem uma amizade muito bonita, mas na verdade é tudo mentira. Mas ela falou que é tudo mentira? Ela se aproximou exclusivamente pra se aproximar do atual marido dela. Então, mas às vezes ela se aproximou e gostou da pessoa, porque também pode não ter gostado e aí forçou pra ficar ali só pra se aproximar. Isso daí é muita história de filme. Gente, tá o Vitor, ó o Vitor, batendo palma pra maluco dançar, ó. Não, é porque eu tento entender ali, né, as motivações. A pessoa já é piradinha. Isso aí. A piradinha foi, e às vezes pode achar ela super normal, né? Tipo, vou me aproximar do irmão, né, para se aproximar de tal coisa. Isso daí deve ser mais comum do que a gente pensa.
Gente, pelo amor de Deus, sejam sinceros, não se aproximem das pessoas com interesses segundos, não. Tem que se aproximar, né? Porque gosta da pessoa em si. Gente, eu amo demais essa história. Só isso mesmo que eu tenho pra falar pra vocês. Eu sou apaixonada por essa história. Porque é muita história de filme. Pra mim isso daí é história falsa, tá? É aquele meme do Ben 10, eu não sei se você já viu. Ele rezando assim, Deus, que isso seja verdade, porque se for, seria engraçado pra caralho. É basicamente isso. Pra mim daria um ótimo roteiro de filme mesmo, esses filmes adolescentes, assim, pra mim, muito malhação essa história também, tá? Muito malhação, a Samira a Samira do BBB fazendo o personagem principal. Vamos então para a segunda história de Stalker. Hoje estamos com histórias longas, tá, gente? Era verão de 2016 e eu tinha acabado de me casar com a minha namorada de longa data. Ao longo dos nossos 12 anos juntas, a gente já tinha cansado de acampar, viajar mesmo pra acampar tanto no verão quanto no inverno. Às vezes a gente ficava em hotéis mais afastados mesmo, nas montanhas. Às vezes a gente gostava de fazer snowboard. E claro que como a gente já gostava dessa adrenalina, a gente concordou que queríamos passar as primeiras semanas do nosso casamento assim. Reservamos 20 dias num camping na encosta de uma montanha do outro lado do país. Também decidimos levar os nossos cachorros porque eles já estavam acostumados a acampar com a gente e eles adoram o ar livre. Depois de 2 dias de viagem de carro, finalmente a gente chegou. Montamos todas as nossas coisas ali e já ficamos preparados para uma longa estadia na montanha, tá? E era tudo lindo. Alguns dias depois, a gente já tinha feito amizade com um monte de gente ali do camping, porque isso é bem comum, sabe? Várias vezes a gente já fez amizade com outros campistas, principalmente os iniciantes, porque eles sempre vêm pedir ajuda pra gente, pedindo alguma instrução, algum equipamento emprestado, porque eles olham pra gente e vê que a gente tá cheio de coisa e já vê que nós somos experientes. A gente sempre fica feliz em, tá precisando de um fósforo, tá precisando de um creme que esqueceu de trazer um protetor solar, ou então pedem ajuda pra gente montar uma barraca, alguma coisa, a gente sempre fica feliz em ajudar. Foi lá pro 4º ou 5º dia de acampamento que ela apareceu. E eu vou chamar essa pessoa aqui de ela, porque a gente nunca soube o nome dela. Eu e a minha esposa, a gente estava sentado num pinheiro ali bem na beirada do nosso espaço do camping. A gente estava tomando umas cervejas e jogando cartas. Quando ela apareceu simplesmente do nada, e do nada mesmo, falando: posso fazer carinho no cachorro de vocês? Nem os cachorros perceberam que ela estava chegando e eles já se assustaram na hora, assim, com a voz dela. Como eu vi que os cachorros já ficaram agitados ali com essa situação, com esse susto que eles tomaram, eu educadamente falei que ela não poderia fazer carinho neles. E aí ela ficou parada ali na beira do nosso espaço. Ela não tava olhando pra gente, nem tava fazendo nada em específico, ela literalmente só tava ali parada. Eu perguntei pra ela se ela precisava de alguma coisa, se ela precisava de alguma ajuda, porque ela tava ali sem fazer nada. Ela disse que não. E depois de alguns minutos ela foi embora. Eu trabalho com pessoas que têm lesões cerebrais, então eu tô acostumada a lidar com comportamentos diferenciados, com pessoas que não agem como pessoas ditas como comuns. Eu não ia julgar ela como assustadora, não ainda, mas esse comportamento dela chamou minha atenção, não vou mentir. Eu observei ela ir até um acampamento próximo ali e entrar. Já tinha uma barraca montada, mas ela tirou uma outra barraca menor de dentro da mochila e começou a montar. No dia anterior, a gente já tinha visto outras 2 meninas montarem a barraca que estava lá montada, então provavelmente elas que tinham alugado aquele lugar. A gente não teve mais interação com ela aquela noite e também não vimos as outras 2 meninas voltarem naquela noite. Na manhã seguinte eu fui tomar um banho no chuveiro do camping e eu passei em frente à barraca dela e eu reparei que ela estava ali sentada lendo um livro com a portinha da barraca aberta. Quando eu voltei, a barraca estava fechada, mas se mexendo. Tinha alguém lá dentro. Foi aí que ela apareceu de forma bem mais intensa. Quando eu tava chegando perto, ela abriu o zíper da barraca, completamente nua. Ela ficou posicionada na entrada e fez um alongamento muito exagerado. Ela esticava os braços, botava o peito pra frente. Era um negócio muito estranho, como se fosse um ritual de acasalamento feito pra mim. Enquanto ela fazia isso,
ela soltou um gemido muito estranho. Era óbvio que ela estava fazendo aquilo direcionada a mim. Bem, eu só continuei andando, fui pra minha barraca, cheguei lá e contei tudo pra minha esposa. Aí a gente deu umas risadas, porque é uma situação inédita, e seguimos com o nosso plano de fazer uma trilha até a cachoeira. A trilha começava diretamente de dentro do camping mesmo, então já fomos a pé dali mesmo. A gente foi andando bem rápido mesmo, até que a gente chegou e começamos a tirar ali algumas fotos, coisa e tal, aproveitando que o lugar era super bonito. E a gente estava lá distraído quando de repente ela saiu de dentro da trilha. Claro que na hora eu pensei, gente, coisa mais normal do mundo, coincidência. É uma trilha bem comum, a gente tá num camping. Mas quando ela percebeu que eu vi ela saindo da trilha, ela parou. E ela teve a mesma reação que tinha tido no dia anterior, sabe? Ela ficou parada sem fazer nada, com uma vibe super estranha. Foi a primeira vez que eu disse, que eu verbalizei pra minha esposa: olha, eu acho que a gente tem um stalker. A minha esposa olhou e ela também ficou desconfortável. Mesmo assim, seguimos a trilha, seguimos o nosso caminho. A gente estava andando rápido e ela se manteve atrás da gente. Ficamos em silêncio, inclusive os nossos cachorros que ficaram, sabe, parecia que eles estavam bem cabreiros. Principalmente o mais novo, que não parava de olhar pra trás. Eu tava começando a ficar irritada com a situação, então eu pensei rápido ali, queria beber água. Aí eu parei pra beber uma água na trilha pra deixar ela passar na nossa frente, né? Já que ela tava andando no mesmo ritmo que a gente, na hora que a gente parasse, ela ia passar. Mas não. No momento em que paramos, ela parou também. E ficou ali, parada novamente. E aí a gente começou a ficar preocupadas, porque já tava indo pra um filme de terror. Ela se recusava a passar pela gente. Ela só ficava ali, parada. Então, como a gente tava achando a situação muito esquisita, muito estranha mesmo, e a gente não tava se sentindo confortável, eu e a minha esposa decidimos encurtar o nosso caminho e a gente voltou da trilha, assim, pro acampamento. E aí a gente começou a andar rápido. Quando a gente via que ela não tava à nossa vista, a gente corria mesmo pra ganhar a distância. A gente não viu ela de novo até a noite. A minha esposa foi tomar um banho mais tarde e aí ela disse que a nossa stalker tava lá com outras duas meninas e elas estavam se arrumando ali pra sair à noite. Tinha uma cidade bem próxima ali do camping que tinha ali alguns bares, baladas, uma coisa bem boêmia assim, então fazia sentido elas estarem se arrumando pra sair. E as meninas que estavam com ela eram as duas que tinham montado aquela outra barraca que eu tinha falado com vocês. E a minha esposa começou a observar ali a situação e ela começou a perceber que as duas meninas não eram amigas da stalker. Tipo, parecia que as duas se conheciam entre si e eram bem próximas e estavam tentando enturmar a terceira menina, né, a que era a nossa stalker, né, que eu tô falando aqui como a nossa stalker, e ela tava meio que se convidando para situações, sabe? Ela se colocava no meio das coisas. Não era natural, não era como se uma amizade existisse ali. Elas estavam começando a falar que iam encontrar algumas pessoas no restaurante X. Só que a gente já sabia que o restaurante X, inclusive, estava fechado essas horas. Então a gente já pensou, elas devem estar mentindo para despistar a menina. A stalker ficou ali um tempo ainda e depois saiu ali do lugar que elas estavam se arrumando. E no momento em que ela saiu, as outras duas meninas começaram a debochar dela, rindo mesmo pelas costas, sabe? E a minha esposa ficou incomodada com aquela situação e meio que deu uma chamada de atenção nelas. Só que aí as duas meninas começaram a explicar que a menina, que estava sendo nossa stalker ali, ela tinha montado a barraca dela no espaço delas sem a permissão delas no dia anterior. Elas saíram para uma trilha para fazer as coisinhas de camping delas. Quando elas voltaram, tava a barraca lá. E tudo que elas estavam tentando era despistar a menina e fazer ela desmontar a barraca e ir para outro lugar, porque elas não conheciam essa menina. Bem, segue a vida. Ela voltou pra barraca, dormimos. E, gente, no meio da madrugada, por volta ali de 3 horas da manhã, nós fomos acordadas com um grito aterrorizante
no meio da madrugada. Achamos que, sei lá, era algum animal, alguma coisa aconteceu e tal. Os cachorros começaram a latir desesperados, a minha esposa já ficou apavorada. A gente abriu a janelinha da nossa barraca e olhamos pra fora e era ela, parada, imóvel. Eu levantei um pouco a cortina e olhei bem. Parecia que ela estava olhando diretamente pra mim. Meu coração disparou. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela virou as costas e foi pra barraca dela. Eu e minha esposa verificamos se estava tudo fechadinho, tudo trancadinho, certinho. E depois de um tempo conseguimos dormir de novo. No dia seguinte, era sexta-feira, e alguns amigos nossos apareceram pra gente passar ali o final de semana juntos. Eles mal chegaram e já tava ela lá de novo, parada dentro do nosso espaço. Eles não sabiam da história ainda, a gente não tinha dado tempo de contar pra eles, então eles foram super simpáticos com ela. Ela, de novo, pediu pra fazer carinho nos cachorros, e de novo, eu recusei. E aí ela ficou ali, parada, daquele jeito estranho que ela tinha. Ela comentou sobre a barraca do meu amigo, disse, ai, olha, essa barraca é igual a minha, pipipipopopó. O meu amigo começou a perceber pelo clima que aquela situação estava meio esquisita. Algo de errado não estava certo ali naquele momento, então ele meio que deu uma ignorada nela. E aí ela pegou o martelo e disse que ia começar a ajudar a ele montar a barraca. Ele recusou e pediu o martelo de volta. Ela ficou um tempo encarando ele, com o martelo na mão, até que depois de um tempo ela soltou o martelo no chão e saiu correndo para a barraca dela. Foi nesse momento que eu consegui explicar tudo para os nossos amigos e aí decidimos todos ficarmos bem atentos com toda essa situação. Mais tarde, naquele dia, depois de já ter bebido o dia inteiro, ela chegou no nosso espaço com o seguinte papo. Gente, vocês têm bastante espaço aí, o que vocês acham de eu vir aqui ficar com vocês? Trazer minha barraca, ficar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Acho que a gente pode se divertir bastante, hein? O meu amigo falou com ela na mesma hora. Você acabou de sugerir um sexo em grupo pra gente? Ela só ficou parada, observando tudo. Aí ela virou pra mim e disse, gostei de seu amigo. Virou e foi embora. Eu decidi que se mais uma vez ela aparecesse do nada, assim, no nosso espaço, eu iria chamar o segurança do camping. Mais tarde, a gente levantou pra ir no banheiro e passamos em frente ao espaço que ela tava. E tudo que a gente viu foi bagunça, lixo, sujeira e a barraca não tava lá. Aparentemente ela tinha ido embora. A gente foi atrás dos guardas e contamos tudo. Não vimos ela de novo até o último dia acampando. Fomos assistir o pôr do sol num lugar lindo. Nossa, tava tudo perfeito. Até que a minha esposa olhou e viu ela no meio das árvores, observando a gente. Pela última vez, ela subiu até onde a gente tava e sentou do nosso lado sem falar nada. A minha esposa teve a ideia da gente tirar uma foto despistando ali e pegando um pouco dela na foto para se alguma coisa acontecesse, a gente tivesse alguma imagem dela. Depois disso, nós fomos embora e não vimos mais ela. A gente refletindo depois sobre o assunto, a gente chegou à conclusão de que ela devia ter alguma questão psicológica mesmo, ou então ela tinha zero habilidade social para lidar com as pessoas. A gente até viu ela tentando fazer amizade, mas ela sempre passava qualquer limite aceitável. Em alguns momentos eu até achei que ela poderia nos atacar. A perseguição, os gritos à noite, tudo foi muito assustador. Fim da segunda história. E aí ele fez um edit aqui, que ele postou a foto da menina. Eu não vou mostrar aqui, apesar da foto não dá pra ver nada não, mas não tem porquê, né? Mas eu vou mostrar pro Vitor, porque tamo fazendo nada, né? Vou mostrar. Mas é uma foto super, tipo assim, não dá pra ver nem o rosto dela, ela tá de costas e tal, mas eles registraram justamente porque eles estavam com medo de alguma coisa acontecer. Eles tiraram essa foto aqui da menina. É uma menina normal, pessoa mais comum que existe na face da Terra. É essa daqui, né? É essa menina. A foto não dá pra ver o rosto dela. Ela tá de costas, sentada, né? É, o último dia, né? E um monte de árvores, assim, atrás dela. É porque eles estão nesse lugar que eles foram ver o pôr do sol. Ela é uma menina branca, padrão, cabelo liso.
gente. Cabelo castanho claro, liso. É o tipo de pessoa que você vai descrever, vai ser a descrição mais chata do mundo, que pode ser qualquer pessoa, assim. Qualquer pessoa. Nossa, mas assim, essa menina virou um filme de terror pra eles, né? Cara, então, é essa questão. Ou essa menina tinha mais intenções, ou ela realmente não sabe lidar com o ser humano. Ela tava tentando fazer amizade. Porque, sabe o que eu pensei? Eu acho que ela viu... Porque, na verdade, quem tá contando a história é um homem, tá? É um casal hétero, mas eu sempre boto aqui no feminino e tal, pra ficar mais fácil. Eu acho que o OP achou que ela tava interessada romanticamente nele, de alguma maneira. Eu não acho, eu acho que ela tava querendo fazer amizade, mas ela era esquisita. É o que eu tenho. E viu neles ali que eles poderiam ser mais abertos. Ah, é um pessoal legal, tá com cachorro. Às vezes eles vão querer... Mas ela não sabe, não, entendeu? Porque deu tempo, eles ficaram muito tempo ali, deu tempo dela fazer alguma coisa se ela quisesse fazer alguma coisa. Mas o Stalker nem sempre quer fazer o mal pra outra. Eu acho que ela tá ali só curiando mesmo e às vezes pensando mais pro futuro, não fazer ali, né, também. Pegar alguma informação. Pode ser. Porque, pode ser, às vezes, fazer uma amizade pra continuar a partir daí. Pode ser, só que aí o casal nem deu abertura. Pois é, eu também não daria não, gente. Eu não daria, gente. E eu acho que nem essas meninas, as duas meninas que ela simplesmente montou a barraca no espaço que elas tinham alugado. Eu já ouvi falar desse negócio de você alugar espaço em camping, porque eu tenho muita vontade de ir em Bitpoca, que é aqui perto da nossa cidade. Bitpoca é um lugar que tem um parque bonitão e tal, cheio de mato. E aí, lá perto tem lugares que você pode alugar o chalé, ou então você aluga um espaço no camping, que aí você leva sua barraca, é mais barato, obviamente, você leva sua barraca, monta sua barraca, e aí você tem acesso a banheiro, pelo que eu entendi é esse esquema. E aí, quando você aluga, você paga por aquele espaço. Aí imagina uma pessoa X aparece, monta uma barraca no seu espaço, e você não vai chamar o segurança pra falar assim, bora fia, mete o pé. Se você quiser, você aluga um espaço pra você. Comigo não ia acontecer porque nem barraca ia ter, não ia ter camping, não ia ter nada. Ah, amor, eu tenho vontade, vamos Na pra Bitpoca, barraca? assim, vamos. Na barraca da Joana? Na barraca da Joana que a gente gravou aqui, vamos. Na barraca da Joana cabe eu, você, Não, Joana e marido de Joana. Gente. Aquela ali cabe. Cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe tudo, gente. É a música da banda mais bonita da cidade. Mas eu acho que pode ser stalker, pode. Eu não tô deslegitimando a história da pessoa, não. Mas eu acho que existem pessoas muito sem noção na vida, assim. Eu acho que eu já tive contato com pessoas esquisitas nesse nível. E nem quando eu namorava uma pessoa, e aí essa pessoa tinha uma amiga. E e aí essa amiga, às vezes saía de casal, eu e a pessoa que eu namorava, e essa amiga da pessoa. E a pessoa andava em cima da minha namorada. Na minha frente. E eu falava com a minha namorada assim, gata, você não tá percebendo o que tá acontecendo? Minha namorada era meio sonsa. Aí ela, não percebi. E ela não percebia mesmo, é lerdinha. Só que a menina dava muito em cima e na minha frente. Então eu acho que tem gente sem noção. Assim, existem pessoas sem noção, existem pessoas sem menor traquejo social, e existem stalkers. Aí vai de você, se você quer arriscar qual que é que você tá lidando ali naquela situação. Gente, eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês maratonarem esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias enormes que o Fê separou pra vocês, pra gente contar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.